Olá pessoal, professor Wilson, estamos de volta com a nossa aula sobre vírgula. No período composto, agora, as orações adverbiais, as orações subordinadas adverbiais têm um comportamento bem interessante. Exatamente o mesmo comportamento dos advérbios, dos adjuntos adverbiais. Então vejam aqui, por exemplo, na ordem direta, essa parte da ordem direta e ordem inversa ela é muito importante. Então, exatamente o que determina a obrigatoriedade da vírgula ou não. Então vejam aqui, ordem direta, ou seja, já vimos isso, ordem direta, oração principal, oração subordinada. Vejam que aqui nós temos, iremos ao teatro, a oração principal, o elemento conectivo, o quando, ou seja, uma oração subordinada adverbial temporal. Primeiro a oração principal, depois a oração subordinada. Na ordem direta, em relação às adverbiais, a vírgula aqui é desnecessária. Ela não é proibida, cuidado. A gente já viu que nas orações subordinadas substantivas, na ordem direta, ela é proibida. Aqui ela é desnecessária. Quando é que eu uso uma vírgula separando a oração principal da oração subordinada na ordem direta? Quando o período é bastante longo, para ajudar isso, o leitor a se organizar na leitura, se coloca sem problema nenhum. Tá? Bom, o que acontece na ordem inversa? Na ordem inversa, o que nós fizemos? Só colocamos primeiramente, daqui o elemento conectivo, colocamos primeiramente aqui a oração subordinada e após a oração principal. Nesta inversão, a vírgula é obrigatória. Obrigatória. Olha aí, coisa mais amor. Facinho, facinho. Certo? Bom, o que vai acontecer? Existe uma outra possibilidade aqui. Existe uma terceira possibilidade. Eu ainda posso intercalar a oração subordinada adverbial, assim como o advérbio também se desloca para frente, ele intercala, ou ele fica lá no final da oração. O que acontece com a oração subordinada é exatamente a mesma possibilidade de deslocamento. Então vejam aqui, iremos quando você quiser ao teatro. Iremos ao teatro, aqui está a nossa oração principal, bipartida. Então a gente cria uma expectativa quando intercala o advérbio, quando intercala a oração adverbial. Iremos, quando você quiser. Então eu falo o verbo, digo a ideia, iremos, mas não digo aonde. Apresento um tempo, então eu crio uma expectativa, é um efeito. E depois continuo, ao teatro. Então essa oração intercalada, essa ideia de tempo intercalado aqui, isso vai ser para as orações adverbiais em geral. Tá? Iremos, quando você quiser, ao teatro. Ou seja, ela intercalada fica obrigatoriamente entre vírgulas. Portanto, obrigatórias. Porque agora serão duas. Certo? Então, nas orações adverbiais, simples. Ordem direta, ela é desnecessária, se utiliza quando se faz um período um pouco longo, para facilitar a leitura. Ordem inversa, obrigatória. Na intercalação, obrigatória. Facinho, né? Então, até a próxima, queridos. Um abraço.